palavra dessa manhã, o tema é: identifique os sinais. Aleluia! Se você parar para analisar, todos nós vemos sinais todos os dias, todos os momentos, todos os minutos. Se você até mesmo tiver o seu celular com um volume muito alto, ele te traz um alerta, isso é um sinal. Se você está andando num trânsito, você vai ter a oportunidade de identificar o que é uma preferencial ou o que é um pare. Mas o que nós não conseguimos entender e identificar é os sinais de Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Glória Amém? a Deus. Amém. Tiago 1, versículo 22, R.A. Aleluia. Glória a Deus. R.A. Aleluia. Aleluia. Olha lá. Tornai-vos, pois, praticantes da... Tornai-vos, pois, praticantes da... E não somente enganando-vos a vós. Então, para você entender aqui, antes de nós entrarmos na ministração, quando você só ouve e você não pratica, nós nos enganamos. Feche teus olhos. Pai, eu quero te louvar, agradecer e exaltar o teu nome nessa manhã. Senhor, te louvamos porque sabemos que em todo tempo o Senhor se fez e se faz presente sobre as nossas vidas. Perdoa, Senhor, os meus erros, falhas, iniquidades e transgressões. Senhor, eu convido o teu Espírito Santo para adentrar sobre as vidas, Senhor, para trazer, Senhor, a geração da semente, Senhor, porque a palavra vai ser lançada e que ela possa, Senhor, de uma forma sobrenatural, adentrar em cada mente, em cada coração, Senhor, trazendo mudança, trazendo divisão, Pai, do que é certo e do que é errado, e que daqui para frente os teus filhos possam viver com uma vida de prática, Senhor, com uma vida, Senhor, abundante naquilo que o Senhor tem sobre a vida deles. Eu creio, Senhor, que essa manhã ficará marcada sobre a minha e sobre a vida deles, para o teu nome ser glorificado, em nome de Jesus. Quem igreja diga amém nessa manhã. Amém? Igreja, presta bem atenção. Tornai-vos. O que é tornai-vos? É tornar algo de forma diferente. Ou seja, vamos dizer assim, pessoas, aliás, vamos pegar uma direção, vamos usar a natureza. Uma borboleta, antes de ser borboleta, o que ela é? Uma lagarta. Depois ela fica um tempo no... Mas nós sabemos que o objetivo dela é ser o quê? Uma borboleta. Então ela tem uma identidade. Sim ou não? Sim. E o que é tornar-vos? Se a Bíblia diz, como nós dissemos semana passada, que somos imagem e semelhança do Senhor, então é tornar-vos, porque aquilo que não é padrão precisa voltar a ser padrão. Sim ou não? Sim. Sim ou não, igreja? Sim. Presta bem atenção. Uma pessoa que ela tem um corpo físico de forma atlética e ela dá uma engordada, sabe? Ela cria uma saliência, vamos dizer assim. Não olhem para mim, igreja. Mas ela entende que ela precisa voltar ao seu estado normal para praticar os exercícios ou para competir. Para quem compete, para quem é um atleta, precisa voltar à sua origem, sim ou não? Então o que é tornar-vos? É voltar à minha origem, sim ou não? Se você parar para analisar, eu fiz algumas anotações assim, na língua portuguesa, tornar-se, que significa voltar a um estado ou lugar anterior, regressar ou mudar de forma. A expressão é frequentemente usada em um sentido figurado para indicar um retorno ou um caminho ou um estado. Como em tornar-vos praticantes da palavra, é um convite a se tornar, a ser diferente. Então hoje, nessa manhã, é um convite para que eu e você possamos nos tornar a ser diferente. Pastor, mas o que tem isso a ver com os sinais? Porque os sinais são alertas, para que possamos agir de forma diferente. Sim ou não, igreja? Sim. Tornar-vos é retornar, voltar, mudar, repetir, ou em um contexto religioso, converter-se, voltar-se para Deus. Eu acho que nem precisava pregar mais. Então você e eu precisamos entender que nós temos uma origem a ser seguida.
Nós temos uma semelhança a ser explorada no nosso interior. Por quê? Porque aqui nós temos, como foi falado semana passada, uma luta entre a carne e o espírito, mas não é o que eu quero trazer isso. Mas eu quero trazer sobre os desejos, sobre as vontades, sobre os princípios do que estão dentro de nós. Então tornai-vos é o que? Trazer aquilo que é prioridade sobre a minha e sobre a sua vida. Amém ou não? Amém. Então vamos lá para a gente entrar em todo o contexto bíblico. Tiago 1, versículo 19. Aleluia. Olha bem. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para Ouvir. tardio para Falar. tardio para. Ensinar. Então presta bem atenção. Aqui Tiago, antes dele falar para a igreja ser um ouvinte, ser praticante, ele traz o que? Alguns exemplos. Ele traz alguns alertas. Ele traz algumas circunstâncias ao qual o ser humano deve fazer sobre a face da terra. Por exemplo, presta bem atenção. Se você vai avançar diante de uma rua que tem uma lombada ou um obstáculo, e aí você não vê aquele obstáculo pintado, e você está numa velocidade um pouco acima do permitido, o seu carro ali pode vir a cometer uma colisão, você pode perder o controle, porque o obstáculo ele não está sendo identificado, ele não tem cor. Você pode até ver lá uma saliência, você pode até ver, mas se você não tiver um objetivo reto, sincero ou concreto, você não vai conseguir identificar que aquilo pode te trazer um perigo. Sim ou não? Sim. Então o que eu quero que você entenda nessa manhã, que Tiago ele está trazendo alguma direção. Porque assim, igreja, presta bem atenção. Vamos pegar essa manhã de domingo. A Bíblia está trazendo um alerta sobre a minha e sobre a tua vida, que nós devemos muito mais ouvir do que mas se a sua manhã já começou, desliga essa caixa aqui, que eu acho que ela está dando interferência, fazendo um favor. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Acho que melhorou. Então presta bem atenção. Se nessa manhã, quando você se levantou, algo aconteceu que te fez você ficar irado, você vai conseguir ouvir com clareza? Não. Mas quando você tem uma oportunidade de louvar, de adorar ao Senhor, uma oportunidade de se reverenciar ao Senhor, o Espírito Santo começa a trabalhar no teu interior, e aquele desejo, aquela vontade, aquela ira, aquela raiva, ela começa a passar, ela começa a não fazer mais parte sobre a mim e sobre a tua vida. Então quando nós estamos dizendo isso aqui nessa manhã, que é muito mais um alerta de você ouvir do que você falar, porque quando você ouve, você raciocina, você pensa, você tem a oportunidade de tentar discernir tudo que vai acontecer sobre a mim e sobre a tua vida. E muito mais, não é ouvir as pessoas, mas é ouvir Deus falando do meu e do teu coração. Glória a Deus. Então Tiago está trazendo esse alerta. Por mais que essa é uma das cartas mais antigas, mas é uma carta que hoje ela é para a igreja universal, para todas as igrejas. Todas as igrejas têm base, fundamento para trazer uma liturgia ou para trazer algo didático dentro da igreja, baseado sobre o contexto e os versículos e os capítulos de Tiago. Porque Tiago ele traz uma direção e uma orientação ao qual a igreja deve se portar. E nós só somos igreja quando estamos reunidos. Quando você e eu estamos nas nossas casas, isso aqui é um templo fechado. Mas quando estamos aqui todas as manhãs, como nas manhãs de domingo, nos tornamos igreja. E quando nós estamos falando a palavra, a vontade, o desejo, não é que você faça aquilo que eu quero, mas aquilo que você faça o que o teu pai quer. É que você faça aquilo que Deus tem. É que você venha entender que os desafios ao qual foi lançado, uma pessoa que vai dormir fazendo bolinhos bem casados ou docinhos bem casados, e aonde ela conta, não consegue exercitar, não consegue fazer, não consegue mais, e ainda pensa assim: meu Deus, eu vou ser a frustração do casamento. Aí entra um Deus Pai Todo-Poderoso, ao qual você decidiu confiar, ao qual você decidiu se lançar, porque quando você se lança, é porque você vê que não tem mais saída, mas Ele é a saída.
acostuma a ouvir a voz de Deus, a tua voz, ela se cala, e a voz dele começa a entoar dentro do teu ser, e tudo aquilo que está errado começa a ser feito de uma forma certa. Se eu conheço bem a minha irmã em Cristo que acabou de testemunhar, ai, coitado do Paulo, mas teve mansidão, teve domínio, se lançou nos pés daquele que pode resolver. Eu, se eu sou o Paulo, eu não podia ajudar, eu poderia comer, iria faltar mais ainda. Mas quando você coloca a sua confiança no Senhor, irmãos, algo sobrenatural acontece. Sabe o que eu vejo sobre isso? O cumprimento de uma palavra. Porque se você parar para analisar o que a palavra diz sobre a viúva de Sarepta, quando ela vai fazer um bolinho ou um bocado de pão, ou o que quer que seja, para aquele profeta ela já não tinha mais nada. Mas o último que ela decide fazer, quem multiplica é o Senhor. E enquanto teve seca, aquela mulher e o profeta foi alimentado por aquele resto que tinha na panela. Você não entendeu? Eu vou repetir de uma forma mais clara nessa manhã. Quando você coloca a tua confiança em você mesmo, você vai se frustrar. Mas quando você coloca a sua confiança no Senhor, por menor que ela seja, a abundância começa a transbordar sobre o teu celeiro, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Sabe quando você começa a projetar algo e fala assim: Deus, eu só queria fazer uma reforminha. Daqui a pouco você fez uma reformona. É isso que Deus vai fazer nessa manhã. Quando você pensa que Deus vai mexer somente um cenário, Ele vai moldar tudo as coisas. Eu creio que Ele vai fazer isso sobre mim e sobre a tua vida. Mas você precisa acreditar. Você não pode mais correr, aliás, pelas alertas e pelos sinais. Você não adianta você ficar falando: ah, mas eu isso, mas aquilo. Não. Para de falar. Agora, nessa manhã é a manhã de ouvir. Quem crê nessa manhã? Amém. Então diga assim para o teu irmão que está ao teu lado: aprenda a falar pouco. Agora a mulher que ama o maridão já dá aquela cutucada assim, ó: me ouve mais. Me ouve mais. Aleluia. Glória a Deus. Então aprenda a falar pouco, aprenda a ouvir mais. Amém? Provérbios 10, 19. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vamos ler juntos. Amém? Olha lá, no muito falar, não falta transgressão. O que é transgressão? Transgredir leis, transgredir princípios, a palavra. Mas o que modera os lábios é prudente. Ou seja, quem se cala se torna prudente. Vocês estão entendendo, irmãos? Quem escreveu isso? O sábio Salomão. Sábio Salomão. Então você, muitas vezes, em vez de você falar, você precisa somente ouvir. Porque só o ouvir já está a resposta de todas as coisas. Eu vejo sempre a minha esposa falando para os nossos filhos: ó, quando você for ver a palavra, aliás, você for fazer uma prova, presta bem atenção, as respostas podem estar nas próprias perguntas. Por que não acha as respostas? Porque não leem. Quando eles ali vão verbalizar as questões que estão ali, porque não tem ninguém narrando, mas eles precisam verbalizar as questões, eles vão estar ouvindo aquilo que está escrito. E eles vão encontrar as... Sabe por que não encontra? Porque não ouve. Por que muitas vezes não encontramos respostas? Porque não ouvimos a voz de Deus. Ou porque não queremos ouvir. Vocês estão entendendo nessa manhã? Amém. Aleluia. Então diga assim comigo: a ira não é justiça de Deus. Segundo ponto nessa manhã, Tiago 1, versículo 20. Aleluia. Olha lá o que diz: porque a ira do homem não produz a justiça. Então, por mais que você queira fazer do seu jeito, pode ser ainda que esteja errado. Entendeu ou não? Amém. E quando você às vezes se cala, o duro é que tem um complexo aí, né? Porque dependendo do qual é a situação, você não falou nada, você não disse nada. Mas é melhor você se calar.
Porque quando você fala, você pode gerar um conflito ou um confronto. Então tem hora que é melhor você falar, não, é melhor você calar. Você vai para o teu quarto, ora ao teu pai que está em secreto, porque ele te responderá. Então quando você ora ao teu pai, ele te responde. Ele é resposta minha e sua nessa manhã. Amém. Você precisa crer, você precisa acreditar. Tiago 1:21. Olha lá. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo da maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós, implantada, em outras traduções, enxertada, ao qual é poderosa para salvar a vossa. Opa! O próprio sábio Salomão disse que se nós formos prudentes, nós nos calaríamos ou calaríamos. E aqui o que mais me chama a atenção nessa manhã é que essas coisas não se manifestam quando nós nos calamos. E muito mais do que isso, dependendo daquilo que você faz, você pode levar. Aliás, coloca para mim Eclesiastes, por isso que eu gosto desse Deus maravilhoso, Eclesiastes 7:17. Olha lá, olha bem, olha o que nós acabamos de ler aqui, ó. Ela é tão poderosa que pode salvar a vossa alma. Olha o que diz Eclesiastes 7:17. Não seja demasiadamente e nem seja porque não, vamos ler alto, porque fora do teu. Então quando você fala o que você não deve, pode gerar morte. E quando gera morte, não é propósito de Deus, é o teu. Porque você não fez o que precisava fazer. Simples. Vou dar um exemplo na prática. Saindo dessa rua principal ou na outra, você tem uma avenida ali, sim ou não? Sim. Cruza ela lá direto, e se tiver um caminhão, você vai ficar vivo ou morto? Você corre o risco de morrer, sim ou não? Sim. Você vai ser demasiadamente louco? Então você vai respeitar a placa de pare. Às vezes parar, irmãos, refletir, nos gera sabedoria. Você precisa entender. Então repita assim comigo nessa manhã: se livre de tudo que é mal. Colossenses 3, versículo 8, tem algumas explicações de algo que é mal. Olha bem. Põe na NVT, somente esse versículo. Colossenses 3, 8. Olha bem, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da língua obscena. Colossenses 3, 8. Não achou? FPCL, Colossenses. Achou? 3, 8. Olha lá. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da língua. Então, presta bem atenção. Olha o que o próprio Tiago vai dizer. O próprio Tiago diz que a língua ela é tão perigosa que ela incendeia um bosque. Ou seja, uma língua ela mata. Então quando você se cala, quando você ouve, quando você não fala aquilo que você não deveria, você gera amor, você gera gratidão. Quando você fala demais, não tem mansidão, tem ira, tem raiva, tem maldade, tem maledicência. O que é maledicência? Fala mal daquela pessoa que não está presente. Vocês estão entendendo nessa manhã, igreja? Então diga assim: a chave do meu sucesso, muitas vezes, é ouvir do que falar. Aleluia. Olha bem. Tiago nos traz a direção para tirar tudo que está errado em nossa vida e aceitarmos com mansidão a palavra de salvação, pois somente ela, através do sacrifício de Jesus, pode nos salvar ou pode nos moldar. Quem quer ser moldado pelo Senhor nessa manhã? Aleluia. Hebreus 4, versículo 12. Agora eu vou entrar no contexto da mensagem. Hebreus 4, versículo 12. Pode voltar para RA, Jéssica. Aleluia.
Você e eu precisamos decorar isso aqui, ó. Porque a palavra de Deus é Viva. e o quê? Eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de dois, Bom. e penetra até o ponto de dividir alma, E espírito. juntas, E medula. e é apta para o quê? Discernir. O quê? Os pensamentos, os propósitos do coração. Em outras traduções, discernir o bem E o e o mal. mal. Então a palavra de Deus, ela é a única direção que vai fazer eu e você saber se estamos certos ou se estamos errados. Vocês estão entendendo nessa manhã, igreja? Amém. Então, para ser certo diante da vontade, do propósito, daquilo que Deus tem para mim, para a tua vida, muito mais é ouvir a palavra, porque o Espírito Santo vai fazer o papel de trabalhar no meu e no teu coração para saber o que precisa mudar dentro de nós. Amém. E quando a palavra ela entra, ela divide, porque ela é como uma espada de dois gumes, ou seja, ela corta dos dois lados. O que nós precisamos é parar de falar, eu sou assim por conta do fulano, por conta do... Não. É a palavra que vai trazer mudança, vai trazer transformação. Glória a Deus. Não mude por aquilo que você pode pensar em ser. Mude porque você quer ser. Eu vou repetir. Não mude por aquilo que você pode pensar em ser. Mude porque eu quero ser. Ou seja, eu vou mudar porque eu quero ser melhor. Eu vou mudar porque eu quero amar mais. Eu vou mudar porque eu quero ser generoso mais. Ah, mas parece que todas as vezes que eu faço isso, as pessoas pisam mais em mim. Deixa elas nas mãos do Senhor, porque a justiça é dele, não é sua. Aleluia. Confia no Senhor, igreja. Glória a Deus. Você precisa confiar, você precisa esperar. Ele é capaz de mudar todas as coisas. Olha bem, a palavra de Deus não é simplesmente uma coleção de palavras que foram pronunciadas por Deus, e sim é uma forma de comunicar o que é certo. Ela é viva, transforma vidas. E é dinâmica, ela é dinâmica, presta bem atenção, na medida que opera em nós, ou seja, ela consegue discernir o que está certo e o que está errado, ela traz essa reflexão para mim e para você. Nós sabemos onde precisamos mudar, ela nos traz a direção da nossa vida moral e espiritual, o que está dentro de nós, tanto o bem quanto o mal. A palavra de Deus nos traz direções para decidir, ou seja, é manhã de decisão. O que devemos ou não fazer, precisamos deixar que a palavra nos molde ou nos transforme. Vocês estão entendendo nessa manhã, igreja? Está difícil de entender? Então você precisa entender que tudo que o Senhor quer para mim e para a tua vida é o melhor. Aleluia. Tem uma passagem que diz que uma mulher, essa mulher, a Bíblia denomina, ou dá a característica da origem dela, e fala que ela era, está em Lucas, que ela é uma mulher cananeia, ou seja, ela era uma mulher que não poderia estar próxima do Senhor, e ela está indo a Jesus, porque a filha precisa de uma mudança, precisa de uma transformação, vamos dizer assim com clareza, e quando ela começa a clamar Jesus, Jesus vira para ela e diz assim: será que é necessário tirar as comidas da mesa ou deitar aos cachorrinhos? E ela, muito ousada, na presença de Jesus, ela diz assim: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Aleluia. Ou seja, Senhor, por mais que seja pouco, é o suficiente para mudar toda a minha Oh, vida. glória a Deus. Sabe o que eu fico mais impressionado? Porque eu passei anos e anos e anos tentando discernir essa palavra. E essa palavra veio com clareza nessa manhã. Que quando você confia no Senhor, não precisa ser de forma abundante. O mínimo é o suficiente para mudar toda a minha vida e toda a tua história. Amém. Aleluia. Então você precisa confiar. A palavra minha e sua nessa manhã é confiar no Senhor, é ouvir a voz de Deus, é esperar que Ele pode mudar todas as coisas. Ei, presta bem atenção. Só que quando você confia, por menos pouco que seja, é o suficiente para mudar tudo. Mas todo esse pouco ele se transforma em grande abundância, porque até hoje
essa mulher é lembrada na palavra de Deus. Aleluia. E ainda ela é testemunho de fé para muitas pessoas. Talvez você possa não lembrar dessa palavra mais, mas você vai poder lembrar do testemunho que foi dado pela Priscila. Porque é algo que vai falar assim: Senhor, o Senhor fez na vida dela. Você pode até nem lembrar o nome dela, mas Senhor, o Senhor fez lá na vida da doceira ou da boleira, eu faço na minha. E Ele faz. Amém. Quando você precisa entender todas as coisas. O profeta Elias, irmãos, olha a simplicidade. Quando o profeta Elias mandava o menino ver se ia chover, o menino disse assim: ainda não vejo nada, ainda não vejo nada, ainda não vejo nada. Daqui a pouco ele volta dizendo: você não sabe, Elias, eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão, mas este que é quem? A chuva. E a chuva desce em abundância. Uma terra que estava seca há anos. Ei, presta bem atenção. O que você precisa é um sinal. Glória a Deus. O que o menino disse? Mas vejo um do tamanho. E este é esse sinal é a palavra de Deus nessa manhã, que vai mudar toda a história da minha e da sua vida. Você precisa acreditar nessa manhã. Aleluia. Quem crê nisso, diga amém. Amém. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Porque as armas, olha bem, porque as armas da nossa milícia não são, e sim poderosas em Deus. Para destruir o quê? Meu Deus, isso é profundo. Para destruir o quê? Anulando nos sofismas. O que é sofismas? Mentiras que se parecem verdades. Olha bem o que ela está dizendo. E toda altivez que se levante contra conhecimento, e levando cativo todos os pensamentos à obediência, à prática. O praticar e ouvir é obedecer. Quem só ouve e não obedece pode gerar o quê? A morte. Quem crê nisso nessa manhã? Amém. Bem forte, bem alto assim, ó. Hoje, nessa manhã, é manhã de se voltar para Deus. Zacarias 1:1. Coloca lá, Jéssica. Aleluia. Olha bem, no 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto disse-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor. Olha bem, tornai-vos para mim, diz o Senhor, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Não sejais como os vossos pais, os que clamavam os primeiros os profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus e das vossas más obras, mas não ouviram e nem me atentaram, diz o Senhor. Somente esse versículo 1:3 da NVT, Zacarias 1:3. Olha bem, gente, eu quero que você leia isso e grave isso na tábua do teu coração. Olha bem: portanto digo ao povo, assim diz o Senhor, o quê? Não, de novo, voltem e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos. Vocês entenderam? Ele não quer saber o que você fez, Ele quer saber se você vai se voltar para Ele. Aleluia. Ainda se hoje você se voltar para Ele, você entender que tudo que você fez foi errado, Ele vai se voltar para você. Ei, presta bem atenção, não é mais você que vai resolver muitas coisas, você vai se posicionar para fazer diferente, mas quem vai trazer clareza e solução para todas as outras coisas é o Senhor. Amém. Eu creio nisso nessa manhã. Tiago 1:25. Grupo de louvor pode começar a se preparar. Volta na RA, Jéssica, fazendo um favor. Aleluia. Olha bem, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, o que é a lei? É a palavra. Lei da liberdade. E nela não sendo ouvinte,
negligente, mas o que? Poderoso praticante. Esse será Bem-aventurado. no que? Ou presta bem atenção, igreja. Quando você pratica e você ouve, todos os meus e os seus caminhos serão bem sucedidos. Tem um convite nessa manhã. Eu não quero saber o que você fez. Eu quero saber que se você se voltar para Deus nessa manhã, Aleluia, glória a Deus. Ele vai se voltar para você. E todos os teus maus caminhos vão começar a ser caminhos bons. Mas você precisa voltar para o Senhor nessa manhã. É manhã de você colocar: Senhor, tudo aquilo que eu fiz, eu sei que foi mal. Eu fui negligente. Senhor, eu não obedeci. Eu até ouvi, mas não pratiquei. Senhor, eu sei de tudo isso daí. O jovem rico sabia de tudo. Aquele homem rico sabia de tudo, praticava. Mas quando Deus deu uma voz de comando através de Jesus, ele não obedeceu. Mas se você hoje, nessa manhã, fala: Senhor, eu ouvi, não pratiquei, mas eu quero fazer de forma diferente, eu quero se voltar para o Senhor, Ele vai se voltar para você. E os teus maus caminhos serão bem sucedidos. Lembra quando eu trouxe esses dias a questão da tomada? Lembra disso ou não? Quando eu falo, o pai fala para o filhinho: não coloca o dedinho na tomada. Lembra disso? Senão toma choque. Isso é um alerta. Um alerta é um sinal. Sim ou não? Hoje nós temos os protetores de tomada. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Então quando você enxerga um protetor de tomada, ali está falando: aqui eu não posso mexer. Quando você está diante de um padrão de energia de alta tensão, diz o que? Perigo. Alta tensão. Se você entra, você pode morrer. Existem alguns alertas que já foram dados sobre mim, sobre a tua vida, mas você se arriscou a fazer. Mas tem um perigo, porque você seria demasiadamente louco e morreria antes do tempo. Hoje, nessa manhã, é de você deixar o Senhor mudar o cenário. Glória a Deus, aleluia. A palavra gera clareza para passar por cima dos obstáculos. Preste bem atenção. Os buracos têm sinalizações. Os problemas são os buracos. Mas a palavra, ela te direciona como vencer cada um deles. Precisamos ver os sinais de Deus através da palavra. Através da palavra. Talvez naquele momento ao qual ele estava fazendo o doce, a única coisa que ela tinha era a palavra. Creio eu que ela entendeu: Senhor, o Senhor é capaz de multiplicar. E a multiplicação aconteceu. Amém. Eu só falei da viúva de Sarepta, mas eu tenho multiplicações dos peixes, dos pães. Tem a multiplicação do azeite, da viúva que o profeta Eliseu ora. O Senhor, Ele é capaz de multiplicar tudo. Aleluia. Por menor que seja. Talvez a simplicidade dessa palavra não te gere um impacto, mas a tua confiança pode mudar toda a tua história. Glória a Deus. Aleluia. O que você precisa fazer é simplesmente se voltar para Deus. Aleluia. E Ele vai se voltar para você nessa manhã. Eu quero que a Jéssica deixe lá para mim, Tiago 1,25, Jéssica. Olha bem o que diz a palavra. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado. Coloca para mim só esse finalzinho na NVT. Coloca aí que eu quero ler, só esse finalzinho. Olha o finalzinho. E ao puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes do quê? Serão felizes do quê? Deus tem grandes coisas para fazer nessa manhã. Glória a Deus. Enquanto o grupo de louvor se prepara para estar aqui nessa manhã, aqui em cima, eu não quero
quero saber o que você fez. Eu não quero saber o que você deixou de praticar. Eu só quero saber se você vai voltar para o Senhor nessa manhã. Eu quero que você repita comigo nessa manhã. Primeiro sinal é ouvir menos e falar não. Tá vendo? Como é que é então? Ouvir mais e falar. Tá vendo como que vocês têm que estar atentos? Então o primeiro sinal dessa manhã é o quê? Ouvir menos e Ouvir mais, falar menos. é ouvir mais e falar menos. Vocês parecem ficar com medo, acanhado. É isso que Satanás faz, é confundir a nossa. Mas o inimigo não tem poder, ele não tem autoridade, porque a nossa mente é blindada no Senhor. Então tudo que eu e você precisamos fazer é ouvir mais e falar menos. Então diga comigo, primeiro sinal é falar pouco. Segundo sinal, não praticar a ira. Porque a ira não é justiça de Deus. Terceiro sinal, se livrar de todo mal, de tudo que é mal. Quarto sinal, clamar, ou seja, praticar a palavra de Deus para discernir o certo e o bem e o outro sinal, voltar-se para Deus. Quem quer fazer isso nessa manhã? Aleluia. Você precisa entender os sinais dessa manhã. Tudo aquilo que o Senhor tem sobre mim e sobre a tua vida. E tudo isso só depende de mim, só depende de você. Não deixa Satanás mudar aquilo que você precisa fazer. Deixa Deus mudar toda a história da sua vida. Pastor, você não sabe como é minha casa, você não sabe como é minha família, você não sabe o que eu passo todos os dias. Não, você até agora fez do seu jeito. Deixa agora Deus começar a te conduzir. Deixa Deus começar a te direcionar nessa manhã. Você precisa ouvir os sinais. Você precisa se atentar à voz de Deus. Você precisa começar a praticar. Pastor, mas ainda não sei ler a Bíblia, não sei os gestos, não sei o que é preciso, não sei o que é necessário. Às vezes você simplesmente ganha a oportunidade de abraçar alguém. Aquele momento de dor, de tristeza, de angústia. Ei, Jesus morreu por mim, Ele morreu por você, por preço do meu e do seu pecado. É hora de você pegar na mão de alguém e sentir a dor dele, sentir a dor dela. É hora de você profetizar. Está tudo dando errado, mas vai se tornar certo. Deus, aleluia. Nada acontece, nada muda, nada transforma, mas eu tenho oportunidade de ser diferente. Eu não quero ser como os meus pais foram. Eu não quero ser como os meus avós foram. Eu não quero ser como a minha avó, minha mãe ou minha tia foi. Eu não quero sair para fora de casa e bater papo com a vizinha e falar mal da vida dos outros vizinhos. Eu não quero criticar o vizinho que joga a terra na porta da minha casa. Se eu pudesse, eu colocava ele. Não seja diferente. Vai lá e colhe o lixo, coloca na sacolinha e começa a demonstrar amor. Até que ele possa ser incomodado e começar a fazer diferente. Aleluia. Por que você precisa ouvir os sinais? Porque ouvir os sinais faz eu ser diferente. Quando eu sou diferente, eu sou igual a Jesus. E quando eu sou igual a Jesus, eu se torno testemunho sobre a vida de alguém. A palavra frutificou, a palavra foi lançada, e a palavra está sendo frutificada, porque houve testemunho. Você e eu precisamos ser testemunho. Hoje você e eu precisamos ter mudança. Aleluia. Existem muitas pessoas nessa manhã com dor. O Espírito Santo fala no meu coração. Eu não quero ser emocionalista aqui não. Eu não quero trazer uma palavra de emoção. Eu quero trazer
te tirar do propósito de Deus. Se aquele marido chegar hoje que deixou a toalha jogada na cama, hoje que eu falo para ele. Você vai mandar uma mensagem de amor, vai dizer assim: marido, você deixou a toalha na cama, mas eu ainda continuo te amando. Não, pastor, você não entendeu, eu estou cansado. Não. Jesus não cansou e fica lá horas e horas na cruz do Calvário por mim e por você. Essa mulher, falei para ela anotar as coisas, fazer isso, fez tudo errado. Ei, mulher, não está certo, mas ainda continuo te amando. Eu sei que você vai fazer melhor do que você fez hoje. Glória a Deus. Antes de falar com você, o Espírito Santo falou comigo. Aquele banner ali, existem alguns sinais, mas os sinais não eram esses. E a primeira coisa que eu fiz e mandei para o meu filho falei: filho, não eram esses sinais. Ele falou: mas eu tinha que tomar banho. Eu falei: filho, parabéns, está muito bonito, papai te ama. Aleluia. Glória a Deus. Talvez, muitas vezes, a minha palavra seria criticar, mas não foi isso que eu pedi, não foi isso que eu falei, como eu já fiz outras vezes. Sabe o que eu falava para ele? Não vou pedir mais nada para você, porque você não faz do jeito que eu peço, mas o Espírito Santo bradou no meu coração. Eu disse: o filho ficou perfeito. Talvez ele nunca ouviu isso, tem 12 anos, 13 anos, talvez ele nunca ouviu isso, porque eu falava o que eu queria, mas eu decidi nessa manhã dar voz ao Espírito Santo. Isso foi hoje antes de ministrar a palavra. Eu falei: papai te ama, e ele falou: eu também te amo. Vocês estão entendendo, irmãos? É a simplicidade, é simplesmente um gesto, é simplesmente um ato, é simplesmente uma prática. Todos nós erramos, todos nós falhamos, não somos perfeitos. A perfeição não vem de mim, ela não vem de você, ela vem de Deus. Ele vai transformar, Ele vai mudar aquilo que eu e você não podemos fazer. Mas o que você não pode mais é não praticar. Começa a praticar nessa manhã. O Espírito Santo fala no meu coração nessa manhã. Tem pessoas que você precisa mandar uma mensagem nessa manhã. Por mais que a pessoa foi dura ou foi rude com você, é por aqui, esse sinal. Você precisa nessa manhã mandar uma mensagem. Pega o telefone, liga para o teu pai. Fala: pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. Glória a Deus. Vai lá, abraça, mostra um gesto, porque o dia que ele fizer falta, o dia que ela fizer falta, você vai chorar. Vai doer. Talvez você está entristecido com o teu irmão, com a tua irmã. Mas quem pratica os sinais faz diferente, porque você ouviu nessa manhã. Não espere reconhecimento. A Rosângela ministrou aqui quinta-feira. E ela falou que por muitas vezes algumas pessoas vinham, batiam com porta, criticavam, mas o dia que ela falou algo, só estou falando porque ela falou, eu simplesmente se calei e deixei o Espírito Santo trabalhar no coração Glória dela. a Deus. Quinta-feira ela trouxe uma palavra poderosa que mudou muitas mentes e corações. Se eu fosse discutir com ela, só estou falando, irmãos, porque ela testemunhou. Quinta-feira que senão não estaria falando. Mas quando eu me calei, o Espírito Santo gerou uma transformação sobre ela. E ela trouxe uma palavra poderosa quinta-feira. Aleluia. Talvez essa palavra já estava preparada, desde o dia que ela pisou aqui. Mas o inimigo tentou confundir a mente. Mas o Espírito Santo deu estratégia. E o nome do Senhor foi glorificado na vida dela. E é assim que Ele quer fazer nessa manhã. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo, que o Senhor flua em mim nessa manhã, que o Senhor flua sobre essas vidas nessa manhã. Espírito Santo, que essas mentes, Pai, ao qual precisa de uma clareza, de uma verdade, Pai, a tua palavra é clareza,
jornada, entrar contigo nessa batalha, Senhor. Senhor, muitas vezes vamos ser fracos, vamos escorregar, vamos errar, vamos falhar, mas nós queremos perseverar, Senhor, porque a perseverança vai gerar mudança, a perseverança vai gerar transformação. Senhor, é diante de Ti nessa manhã, Pai, que nós nos lançamos da Tua presença, Senhor, para que possamos nos tornar a ser como Ti, Senhor. Porque, Pai, as circunstâncias da vida, os ensinamentos que tiveram, as doutrinas que aprendemos, Senhor, nos afastou mais de Ti do que nos aproximou de Ti. Mas essa palavra nessa manhã, Senhor, o nosso desejo, o nosso objetivo é se aproximar de Ti novamente, é voltar à origem, voltar ao estado de origem nessa manhã, Senhor. E o meu estado de origem é ser semelhança de Jesus. Senhor, eu peço para o Senhor, o Teu Espírito Santo, traga renovo, traga transformação, traga libertação, porque a palavra gera libertação, Senhor. E é nessa manhã que eu te peço, Senhor, faça o Teu fluir sobre essas vidas, Senhor. É preciso, é necessário, para o Teu nome ser glorificado. Bem devagarzinho, de forma mansa, vai se colocando de pé, colocando a mão no seu coração. Eles vão louvar essa canção. E depois eu quero orar pela tua vida. Aleluia. Louve ao Senhor. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em Teu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Não tenho medo, expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou me esconder. Um amigo encontrei, Deus das montanhas, é o Deus dos vales, me deu lugar pra Tua graça possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Repita comigo, Deus, nessa manhã eu te convido para tomar o centro, o controle e a direção da minha vida. Senhor, eu te peço nessa manhã perdão pelos pecados, pelas transgressões que eu pratiquei ou cometi, sendo negligente por todas as vezes que eu não ouvi e não obedeci a Tua palavra. Mas nessa manhã eu convido o Teu Espírito Santo para me capacitar a ouvir mais e falar menos. Eu convido o Teu Espírito Santo a trazer paz e mansidão, levando a ira. Eu convido o Teu Espírito Santo para trazer amor
Senhor. Aleluia! Das 6 ao meio-dia também, amém? Horário de consagração, tá? Então essa semana é pães e massas e na última semana vai ser carnes, amém? Amém? Glória a Deus. Faça assim com as vossas. Amanhã a nossa oração, 19 horas, não falte, irmãos. Está sendo uma bênção. Está sendo uma bênção a oração. Está sendo assim algo. Olha, não dá para falar. Está sendo impactante o que Deus tem feito. Terça-feira nosso estudo. Quinta-feira às 19 horas é amanhã, tá? Terça-feira 19h45, quinta-feira às 20 horas. Você que tem lá o pedidinho lá de mudança, de transformação, de oração, traga e coloca aqui. Depois no último dia nós vamos fazer um ato profético em nome de Jesus, amém? Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã, Pai. Senhor, eu creio, Pai, que nessa manhã nós somos gerados em amor, em graça, em bondade pela Tua palavra, Senhor. Pedimos a Ti que o Senhor gere em nós a mudança e a transformação, Pai, de sermos verdadeiramente semelhantes e iguais a Ti, Senhor. Pai, eu te peço, leva os Teus filhos em paz, em segurança, dando uma manhã, Pai, e um dia e um domingo cheio de glórias, de bênçãos e de milagres, Senhor. Eu profetizo que essa semana, Pai, Senhor, eles vão começar a desfrutar de uma vida abundante, Senhor. E todas as vezes que eles pensarem irado, o Teu Espírito Santo trará clareza no coração de cada um deles, Pai. E o Teu amor se manifestará nessas vidas. E o Teu nome será glorificado em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos e todos. Digam! Saúde, 3 irmãos com a paz.